Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui a I Go for Education. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante. Então, se você gosta de inovação, se você é apaixonado por inovação e quer levar isso, esse DNA para sua empresa, para sua escola, conta com a gente aqui que a gente vai rolar um papo super interessante. E estou aqui com o nosso colega, amigo aqui, mentor também, a Igor Drude, que é um especialista em inovação, um cara sensacional, que eu admiro muito. Estou felizaço demais de ter aqui comigo. A última vez que eu tive uma mentoria contigo, você falou algumas coisas que eu vi algumas coisas em você que eu achei sensacional, que eu falei, cara, tem que trazer esse cara aqui para poder compartilhar com nossos educadores, nossos gestores, que é esse espírito encorajador, né, cara? Eu achei muito massa isso e poder trazer aqui você aqui um pouquinho, compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua história aqui com a gente. Você tenho certeza que vai enriquecer. Igor, seja muito bem-vindo aqui a I Go for Education. Eu gostaria também que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua jornada, quem que é o Igor, o que você faz um pouquinho para os nossos educadores e gestores educacionais poder conhecer um pouco mais. Saulo, obrigado, gratidão pela oportunidade aqui. Feliz de ver esse produto tão legal de conteúdo sendo espalhado aí pela comunidade de educadores. Conta aí comigo, hein? Feliz demais estar aqui com vocês. Eu, Igor Drude, sou... É difícil colocar rótulos assim, mas vou deixar de um jeito simples, um consultor de inovação. Então, quando empresas têm algum desafio de se posicionar no mercado, de competir de uma forma com maiores vantagens, assim, elas buscam o Igor. Igor, tá difícil vender, tá difícil competir. Como que a gente pode ser diferente, gerando mais valor para o nosso cliente? Ajuda a gente aqui. E aí eu entro nessas organizações, Saulo, para fazer alguns trabalhos, que a gente vai contar um pouquinho aqui no decorrer dessa história, que tem tudo a ver com educação. A última coisa que eu vou falar com aqueles caras ali é de tecnologia, é de IA, de robô, tá? Isso é consequência, mas a gente vai falar muito de desenvolvimento humano, como educar esses profissionais a voltarem a aprender de novo. Nossa, não, inclusive você no começo do nosso papo aqui conversou um pouquinho com a gente, você compartilhou que a inovação é desenvolver pessoas, né, cara? Total. Eu acho que a gente podia começar por aí um pouquinho, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conhecer um pouquinho do Igor, assim, como que foi sua trajetória nesse universo da inovação, né? Como que você chegou nisso, né? Como foi essa trajetória da faculdade, da escola até aqui, como foi esse envolvimento? Foi assim, ó, tem tudo a ver com educação, tá? Começa o Igor com cabelo, lá no jovem, tá? Eu com 14 anos, ali 14, 15, cresci na periferia de São Paulo, então cresci lá, poxa, na periferia de São Paulo, tá? Com todos os riscos e vantagens também de estar numa grande cidade. E naquela época, Saulo, terminando ali a 8ª série, já olhando o primeiro ano do ensino médio, uma madrinha minha olhou assim, putz, essa molecada aí que só ficam jogando Super Nintendo e futebol na rua e bicicleta, isso aí não tem futuro, né? Preciso encaminhar essa turma aqui. E ela me provocou a participar como se fosse um vestibular que tinha na época, para o ensino técnico do Senai, em São Paulo, tá? Sim. E era super competitivo, porque tinham poucas vagas, muita gente, então tinha um vestibular, tinha que fazer prova. Eu falei, cara, eu com 14 anos fazendo vestibular já para isso, era muito legal e tinha um status legal, porque tu ia entrar numa escola técnica que tinha muita ciência, tinha, poxa, muito trabalho em projeto e tudo mais, e era um sonho de muita molecada ali dentro. E eu falei, cara, será que eu passo nisso daí? Fui lá fazer a tal da prova, Saulo, bum, passei, por incrível que pareça ali, até me surpreendi, passei numa nota super alta, se não me engano, acho que eu devo ter sido a primeira ali na minha categoria. E entrei lá num técnico de eletrônica industrial, Senai, em São Paulo aí, 14, 15 anos ali. E eu fazia isso em paralelo com o ensino médio. Olha só que curioso. No momento que a minha turma entra, sai uma mudança de legislação lá em São Paulo, quem está nos ouvindo deve lembrar, isso final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o Senai não poderia mais ofertar um ensino médio conjunto a um ensino técnico. Não sei por quê. Coisas da burocracia brasileira ali. E aí, eles não tiveram tempo de mudar a grade também. Então eles falaram o seguinte, gurizada, é o seguinte, vocês vão ter um ensino técnico e um ensino médio durante o dia, só que o ensino médio não tem a validade ali de ensino médio. Vocês vão ter que fazer o ensino médio de novo, de noite. Então, Saulo, eu estudava o dia inteiro. Então eu tive um ensino técnico, um ensino médio sem diploma e um ensino médio de novo à noite. Então eu passei os próximos 3 anos de vida ali vivendo na escola. Vivendo na escola. Então, tipo, eu estudei, foram 3 anos super intensos de manhã, tarde, noite, vivendo escola pública de periferia de São Paulo à noite e ensino técnico ali, de educação técnica do Senai durante manhã e tarde ali. Isso nos próximos 2 anos. E aí onde começa a grande virada de chave. De justamente que eu começar a ver uma perspectiva de aprender para projetar
e projetar para aprender, que isso foi vital na minha carreira. É o meu estilo de vida até hoje, então é isso que eu levo, tá? Poxa, a gente aprende quando a gente projeta, ou seja, a gente tem um problema, tem um desafio. Para isso eu preciso construir um projeto do problema para a solução. E muitas vezes essa situação é um problema ainda, porque eu não aprendi uma forma de resolvê-lo, senão eu já tinha resolvido. Isso aí virou minha chave, isso dentro do ambiente técnico, dentro da indústria, era muito claro. E eu comecei a usar isso daí também no ambiente educacional, que eu estudava à noite ainda. E eu via situações ali dentro que os meus colegas não tinham aquela experiência, aquela casca grossa que eu estava ganhando. Tá? Isso gerava uma certa diferenciação, porque muitas vezes, cara, era muito difícil para quem está estudando à noite, que o perfil do aluno que estava à noite comigo. Enquanto de dia eu estava com molecada, de noite eu estava com pai de família, com mãe, com gente que era avô, que era avó, assim. Tinha uma série de perfis ali dentro que não era o adolescente que eu estava vendo durante o dia. Então, à noite eu estava vendo uma série de pessoas, profissionais, que tinham já uma experiência de vida, estavam indo lá aprender, e muitas vezes tinham dificuldade no aprendizado, porque não sabia a aplicação prática daquilo. Muitas vezes é tipo um sonho de vida, ou uma provocação do ambiente de trabalho. Eu falei, cara, por que essa galera que tem um monte de pepino durante seus dias ali, todos eles resolvíveis com as disciplinas de educação que nós temos aqui dentro? Como aplicar a matemática, o português, a história, a física, tudo que a gente está vendo lá no terceiro ano, no ensino médio, com realidade prática de projeto, coisa que eu via muito naturalmente durante o dia. Isso, Saulo, me colocou um negócio lá no coração, que eu falei, cara, tem que mudar isso daí. Não faz sentido. Só que durante o dia, eu via só problemas da indústria, porque eu estava lá dentro. Então, sou muito grato ao Senai. Na época, e o tempo era curto, era muito objetivo, então a gente tratava de temáticas industriais ali dentro. E eu via, cara, por que a gente não trata de temáticas humanas usando o mesmo olhar disciplinar que nós temos aqui dentro? Termino lá toda essa parte técnica, eu vou fazer o tão sonhado estágio. Então eu passei durante todo o meu período técnico como se fosse um apadrinhado ali de uma grande indústria global que tá situada lá no Grande ABC, que é uma grande indústria que fazia toda a linha de produção das montadoras. Então ela está situada lá no Grande ABC, mas os clientes dela estão na Alemanha, na China, na Turquia. Então o período que eu fiquei de estágio lá, eu vi uma empresa, sei lá, 2.000 funcionários entregando 3 máquinas. Que as máquinas eram do tamanho, sei lá, de ter quase 1 quilômetro. Caramba. Tá, demorava 2 anos para entregar uma máquina, assim, porque é um negócio abissal, é como fazer uma estação orbital, assim, tá? Incrível, Prensa Schuller. Os caras são alemães ali, e os caras dominavam esse mercado, e eu tive a sorte de ser apadrinhado por eles ali, de novo, por causa da minha nota lá naquele vestibular, as melhores notas as empresas adotavam, já para trazer o profissional para dentro da sua operação. E meu último ano foi ali dentro. E aí eu comecei a aplicar muito do que eu aprendi lá dentro, essa capacidade técnica de fazer projetos, tá, em cima de problemas que nós tínhamos, e muitas coisas, tinha um monte de coisa que eu não sabia ainda. E aí, lá dentro, eu não estava dentro mais de um laboratório, igual eu estava lá dentro da escola. Lá dentro eu estava na situação real, e tinham situações reais de gente liderados, problemas de entendimento, conflitos, um monte de coisas que envolve a camada humana, que não é simplesmente o projeto técnico que resolve. Eu falei, caraca, será que aqui não cabe uma perspectiva de projeto também? Como a gente alinha melhor esse contexto humano desses indivíduos com o contexto técnico e por meio de um projeto? Ou seja, sai de uma situação ruim para uma situação boa por meio de um plano. Isso é um projeto, basicamente. E aí isso me provocou. Aí chega a hora do meu vestibular, né? Tem que fazer ensino superior. Eu fui procurar, cara, onde é que eu vou estudar para tentar alinhar um pouquinho desse meu sonho? Eu fui na engenharia, cara, não é na engenharia. Fui ver a administração, cara, não é bem administração. Aí eu achei o pulo do gato ali que brilhou o olho, que foi uma coisa que até o termo era um pouco desconhecido, que é o design, que é a minha formação base. Então, eu sou um designer por formação, e lá dentro é justamente isso que a gente desenvolve. Como a gente resolve desafios humanos por meio de projeto. Tá? Essa é a grande diferença do design e da engenharia. A engenharia resolve problemas de performance por meio de projeto. Tá? Então, tudo que a engenharia vai botar a mão precisa performar muito bem. O design tem um outro, é o irmão siamês ali da engenharia. Ele vai resolver problemas de pessoas por meio de projetos. Por isso que a gente vai ver, o designer de moda, ele não faz confecção, ele não faz camiseta. Ele resolve uma solução, um problema de identidade, de postura, de posicionamento, de cultura, por meio de um produto de moda. O designer de interface, ele vai fazer aquela interface bonita para resolver um problema de usabilidade, de uso de tecnologia de um usuário. Então, o centro do design é sempre pessoas que têm problemas e um projeto vai ser o caminho para se resolver.
E aí começa toda a minha trajetória. Saio ali dessa história da indústria, começo a galgar cargos de liderança, vou para o mercado e tudo mais, e vou me afastando do projeto técnico, ou seja, fazer produto, fazer comunicação e tudo mais, e começo cada vez mais a envolver com as camadas mais altas de gestão, que são camadas humanas. Poxa, como eu faço para as pessoas performarem melhor, trabalharem melhor, serem mais felizes, tá? Opa, ficarem mais tempo dentro da empresa, entregando resultado, atrair os melhores talentos. São desafios que a liderança tem, tá? E eu comecei a falar, cara, vou botar o design nessa história aqui. Aí nasce a perspectiva de inovação, que toda vez que a gente acaba resolvendo um problema e a solução desse problema as pessoas percebem como mais legal do que as soluções que tinham antes no mercado, esse fenômeno, Saulo, é a inovação. Às vezes a gente pensa que inovação é um produto novo, é um produto incrementado, é uma disrupção, mas não. Basicamente, inovação, para quem está nos ouvindo aqui, ó, só até me de olhar para a câmera, tem que trazer mais ênfase. Inovação nada mais é, pessoal, do que valor percebido. Toda vez que você resolve um problema e as pessoas percebem valor naquilo maior do que nas soluções que ela tinha anteriormente, esse fenômeno de percepção é a inovação. Então, a inovação nunca vai estar no criativo, no desenvolvedor, naquele que está construindo. A iGo não é inovadora porque o Saulo disse que ela é inovadora. Ela é inovadora porque quem consome ela diz, uau, isso é muito melhor do que eu tinha anteriormente. Esse uau no olho das pessoas é a inovação. As pessoas quando largaram o telefone com o joguinho de cobrinha da Nokia e foram para um iPhone, foram para um Galaxy com apps e tudo mais, falam, uau, isso aqui é muito mais legal do que o telefone de lanterninha. Esse fenômeno de troca, de percepção de que isso é melhor do que o anterior, é a inovação. E aí começa toda a minha história de vida ali, tá? Começa a entrar nas organizações para mostrar para elas que esse fenômeno é o que gera posicionamento para elas e que para esse fenômeno ocorrer, de nada adianta encher a empresa de tecnologias, de hardware, de software, de inteligência artificial, se elas não desenvolverem as pessoas para aprenderem o que as pessoas precisam para serem mais felizes. Sensacional. O bom é que você já contou sua história e já foi dando a aula em cima da história e já foi entregando conteúdo aí pra gente. Pô, já anotei bastante coisa aqui. Eu acho que já até introduziu bastante o assunto de que a inovação é pessoas, né? É desenvolver Sempre. pessoas. Então, para poder ajudar os nossos educadores e nossos gestores a entender um pouco mais, porque hoje, inclusive, tem esse mito, né? Que para inovar tem que ter tecnologia, que tem que ter, se não for tecnológico, não é inovador. Então, eu queria que você pudesse ajudar a gente poder compreender um pouco mais sobre a inovação e esse lado da tecnologia, né? Boa, Saulo. Vamos entender primeiro o termo tecnologia. Tecnologia, pessoal, nada mais é, tá? Se a gente olhar assim a raiz da palavra, tá? O estudo das técnicas. Pum, vamos lá na etimologia, vamos lá na raiz, tá? Estudo das técnicas. E o que é uma técnica? É um método, é uma forma de fazer. Então, quando a gente olha para um telefone celular, para um app descolado e diz, nossa, que tecnologia legal, na verdade a gente está se referindo ao jeito de fazer algo que é melhor do que o anterior. Então, muitas vezes as pessoas esquecem a raiz das palavras. Então, é importante que a gente traga tecnologia, o jeito de fazer, um jeito diferente que gere mais valor é importante, ele é imprescindível para a inovação, mas nem sempre falar de tecnologia é falar de software. Então, as pessoas acham que tecnologia é software, tecnologia é máquina, que tecnologia é um computador novo, é IA, é inteligência artificial, realidade virtual e tudo mais. Pessoal, isso aí são entregas de uma tecnologia, de uma técnica específica. Então, é importante para o nosso educador saber que esse movimento nosso de transformação e trazer inovação para o dia a dia das pessoas é mostrar que existem problemas do mundo real que precisam ser resolvidos e com a técnica do passado não se resolve mais com tanta eficiência ou com tanto resultado que a gente esperava. Por isso, precisa se desenvolver novas formas de resolver esse problema para nós termos o quê? Novas soluções. Aí a gente começa a trazer o quê? Novas técnicas, novos formatos, novos métodos. Aí sim a gente tem a aplicação de tecnologia. E muitas vezes, para uma tecnologia ser mais eficiente que outra, a gente traz o quê? Ferramentas. Aí sim, um software ele entra como uma ferramenta, um hardware, um computador, ele entra como uma ferramenta, mas ele não é por si só a técnica, a tecnologia. Então, nossos educadores estão aqui nos ouvindo, invistam em tecnologias, mas não se apeguem à ferramenta. Porque a ferramenta, assim, ó, para todo mundo que é martelo, como que é o ditado? Para martelo, tudo é prego, né? Então, se tu ficar muito apegado com, celular, tudo é celular, pessoal, assim, ó, vocês vão viver travados, vão conseguir desenvolver técnicas legais, tecnologias legais que gerem valor para os seus alunos e para suas futuras carreiras ali dentro. Então, desapeguem da ferramenta, elas são voláteis, tá? Isso é legal hoje. Quem disse que daqui 2 anos a gente não usa mais celular? Tem uma coisa nova, pode surgir, daqui a pouco é transmissão mental e não sei o que, tem coisas doidas surgindo o tempo todo.
Pessoal, não se apeguem, porque isso aqui é volátil, mas a técnica, o formato, entender a andragogia, entender a pedagogia, entender como a inovação tem técnicas e abordagens metódicas que são incríveis para os educadores. Pessoal, isso é mudança de vida, Saulo. Sensacional. Inclusive, tem um exemplo que eu sempre dou para os nossos gestores e educadores, queria que você complementasse, que eu falo assim que um centro de inovação, por exemplo, a CAT, Sebrae, a Fundação CERT, entre outros aí, empresas inovadoras, vamos dizer assim, eu falo que se fechasse esses prédios, né, mesmo assim a inovação continuaria, porque a inovação não estaria nas tecnologias desse prédio, mas estaria nas pessoas e nos processos, né? Exato. Então, como que a inovação se desenvolve ali com os processos e com as pessoas? Então, a inovação é uma atividade muito subjetiva. Poxa, ninguém faz algo pensando, vamos dizer assim, tem um problema específico para ser resolvido. As soluções hoje no mercado não o resolvem de uma forma plena, como aqueles indivíduos gostariam. Nós vamos tentar, vamos fazer experimentos, vamos gerar hipóteses, vamos começar a pensar em formatos de talvez resolver aquela solução ali dentro. E, de novo, cara, independente da ferramenta, as pessoas que estão envolvidas ali, isso é do ser humano, né? Ele vai achar uma saída. Ele vai achar uma saída, tipo, não é da natureza humana ficar sofrendo. A natureza, falando de cognição, do nosso campo orgânico aqui, é buscar prazer, é buscar satisfação, é buscar sair daquele ambiente hostil que está gerando problema ainda. E esse caminhar, pelo buscar, ali começa a nascer inovação, que a gente vai falar o quê? Cara, o que eu tenho de repertório, o que eu tenho aqui em mãos, já não resolve mais, eu preciso avançar. E aí, independente se é dentro de um prédio, se é fora de um prédio, se é com uma sala virtual, se tem alguém aqui em Florianópolis, outro em Tóquio e outro lá no interior da Bahia, enfim. Pessoal, é gente, são as pessoas, são esses cérebros aqui super antenados, super aguçados e sensibilizados por uma demanda, um problema, que vão aprender formas diferentes de se resolver aquele problema. E aí as técnicas, as ferramentas, poxa, elas vêm e vão, tá? Esses indivíduos é que vão fazer a diferença. Sensacional. E o que eu tava vendo aqui, você atende, já atendeu muitas empresas aqui no Brasil, muitas que eu considero super tecnológicas, né? Super inovadoras, né? Então, eu queria que você explicasse por que que uma empresa que já é considerada inovadora, tecnológica, contrata ainda uma consultoria, contrata um especialista em inovação para poder ajudar ela, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso pra gente. Muito bom, muito bom. Muitas vezes uma empresa dessa, ela tem já um posicionamento muito legal, tem um produto muito bem percebido, e ela já aprendeu desde a sua gênese ali, Saulo, que não dá para tirar um coelho da cartola todo dia magicamente. Vamos acordar hoje de manhã, a gente vai lançar um novo Facebook, a gente vai lançar um novo iPhone. Tá? Ela sabe, tem clareza disso, que isso é um processo experimental, tá? E de muita tentativa e erro. Ou seja, ela precisa desenvolver nas pessoas uma capacidade de aprender rápido o que funciona, o que não funciona, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, a partir justamente de evidências do mundo real. Ou seja, é muito parecido com a abordagem científica que nós temos na academia, tá? Que é justamente a partir de evidências, fazer testes, experimentos para ver o que faz sentido e o que não faz. O que muda ou não muda em algum resultado que nós tenhamos aqui dentro. E trazer isso para dentro do seu dia a dia. Só que, aí está o ponto X da questão. Muitas vezes o ambiente organizacional, ele é focado em trazer eficiência operacional. Ou seja, cara, a gente tem o mínimo de desperdícios e o máximo de resultado. E num ambiente desse, tá, que tem esse tipo de pegada, que é normal. Uma escola é assim, uma indústria é assim, um ambiente desse é assim, a gente tem que otimizar os recursos ali dentro. Em geral, quando a gente está pensando nessa otimização, a gente tende a ser menos aberto ao risco de experimentar, de tentar, de questionar o inquestionável. A gente vai tentar sempre o quê? Replicar o padrão, replicar o processo, replicar o que o passado já nos disse que é legal. E muitas vezes o mundo dá algumas voltas e aquilo que foi legal ontem, talvez não seja tão legal hoje e seja horrível amanhã. E aí começa o grande desafio. Como que as empresas precisam equilibrar eficiência operacional com essa capacidade experimental de descobrir esse novo futuro desejável que ela não conseguiu construir ainda? Aí entra a inovação. Muitas vezes essas empresas estão lá, estão operacionalmente eficientes em inovações que elas construíram no passado. E aí, por causa dessa cultura de eficiência, muitas vezes elas perderam o quê? Aquela musculatura experimental de fazer o novo. E aí precisam trazer, muitas vezes, um agente externo para começar a contaminar o ambiente de novo. Igor, onde é que a gente está pecando? Não é para que a empresa deixe de ser eficiente, é porque ela traga novamente aquela raiz, aquela natureza criativa, aquela natureza experimental, muitas vezes aquela criança interior que os profissionais já perderam porque estão simplesmente seguindo o protocolo. Precisam se arriscar mais, precisam aprender mais, precisam exercitar essa capacidade de ver problemas e criativamente pensar em soluções. E aí, de novo,
Essa jornada do problema para uma solução, que não é uma solução óbvia, porque ela não existe ainda, e o problema é muito provocador, essa jornada é muito mais uma jornada de aprendizado do que uma jornada de construção. Não, perfeito. E eu acho que você trouxe muito bem, né? Que as empresas querem se desenvolver cada dia mais, né? Ou seja, estão buscando, tem uma briga muito forte com a concorrência hoje também, né? E que somente a tecnologia, pela tecnologia, não vai gerar uma competitividade ali para essas grandes empresas, né? Só para vocês ficarem cientes aqui, colegas, o Igor já atendeu aqui Intelbras, Softplan, Petrobras, entre outras grandes empresas, o próprio Sebrae, entre outras próprias empresas aqui que nós estamos falando, né? Então, essas grandes empresas que já têm bastante tecnologia, vamos dizer, tem um histórico muito grande de inovação também, mesmo assim ainda se preocupam ainda em criar esse diferencial competitivo para não ficar se apegado ali à sua história passada. E a gente analisa as escolas, né? A gente percebe que a escola, ela evoluiu pouco durante o tempo, né? Eu acho que foi uma das instituições que evoluiu menos durante esse tempo, enquanto as outras instituições evoluíram mais, né? Então, como você falou, como que faz para desapegar desse passado que sempre funcionou, né? Poxa, aí pro diretor da escola, a escola falando, isso aqui sempre funcionou, tá Sempre foi assim. funcionando, tô ganhando aluno, né? Tá, sempre foi assim, né? Não tem necessidade de mexer. E como que você vê? Assim, o time que tá ganhando se mexe, a cultura se mexe, se muda. Se mexe, se muda, e muitas vezes a gente começa a fazer de um jeito triste, né? Pela dor. Tá? A gente começa a sentir que precisa mudar porque as coisas não estão tão legais. A gente está se incomodando com isso. E aí a escola é imprescindível porque, Saulo, porque ela está desenvolvendo os talentos, que é esse mercado novo, que não quer mais tanto operários, tá? Caras que simplesmente seguem protocolos, seguem padrões, precisa cada vez mais de pessoas criativas, pessoas que têm capacidade crítica e analítica e de resolver problemas por meio de projetos. Por quê? Porque tudo aquilo que é operacional, repetitivo e segmentado, um algoritmo vai acabar substituindo. Fato, pessoal. Então, o que está vindo essa onda de tecnologias, de inteligência artificial, de automações independente da área? Seja você um advogado, um arquiteto, um engenheiro, você está no canteiro de obra, tá no balcão ali na frente no supermercado. Boa parte do trabalho repetitivo dos seres humanos vai ser substituído por algoritmos. Fato, pessoal. Assim, ó. Não vou nem discutir isso aqui, isso é fato. Isso aqui começou lá nos anos 80 e ganhou uma velocidade brutal nos últimos 10 anos. E vai ganhar, o que cresceu em 10 anos, a gente vai crescer nos próximos 2 agora, em velocidade. Então, um crescimento exponencial dessas automações em todo o campo de trabalho. O que sobra para o ser humano? Ficar vendo Netflix? Não, né? Essa galera, pessoal, vai estar com mais tempo e mais talento disponível para justamente o quê? Pensar em resolver problemas que não foram resolvidos. Que a máquina, que a IA não vai fazer por nós. Só que essa galera não pode se deparar do nada, saiu da escola, onde eu trabalhei de uma forma repetitiva, segmentada, linear ali, e de repente vou pro mercado do trabalho, não é mais isso que eles querem. Eles querem que eu seja criativo, eles querem que eu resolva problemas, eles querem que eu aprenda. Mas eu não fui desenvolvido para aprender, eu fui desenvolvido para decorar, para seguir a linha, para seguir o protocolo. Aí a provocação para o nosso sistema de educação. É olhar cada vez mais essa jornada do nosso aluno dentro desse ambiente, desse grande laboratório, como uma jornada de desenvolvimento humano, não simplesmente uma jornada de absorção de conhecimento. Porque ele vai ter acesso a conhecimento fácil, ele vai no YouTube, vai no TikTok, vai achar coisa boa e vai achar coisa ruim, vai achar também. Mas dentro dessa jornada que a gente está formando caráter, está formando competências, está formando valores do indivíduo, formar valores para o indivíduo que vai ser altamente competitivo e diferenciado quando ele for para o mercado. E muitas vezes ele vai ser aquele indivíduo que vai criar um novo mercado. Vai construir novos empreendimentos, novos formatos de trabalho, novas modalidades de atuação, que muitas vezes até a indústria tradicional, essas grandes, essas marcas bonitonas que tu disse ali, não vão ser elas que vão construir. E elas estão de olho justamente nesses novos empreendedores, nessas novas competências, talentos que estão vindo dessa esteira educacional. E aí lá dentro o grande desafio é, será que o nosso ambiente educacional está antenado nessas mudanças aceleradas que estão acontecendo? Porque ele vai ser muito pressionado a entregar cada vez melhores talentos para o mundo. Não é nem para o mercado, é talentos para o mundo. Total, total. Inclusive, né, a gente vê que essa é uma deficiência geral na parte de instituições de ensino, né? Esses dias eu estava conversando com uma colaboradora nossa, ela é engenheira agrônoma, ela estava entregando o TCC dela e ela compartilhou que ela está agora trabalhando numa startup, está trabalhando no centro de inovação, que está levando a tecnologia do agronegócio para as escolas, um formato mais inovador.
E a professora dela falou assim, poxa, eu nunca tinha pensado em levar alunos do agronegócio para uma startup de agronegócio, ou para uma startup de educação, para algo de inovador, né? Ou seja, ainda quebrar esse paradigma mesmo de que um engenheiro agrônomo vai trabalhar na fazenda. Talvez não, talvez vai trabalhar numa empresa de educação, trabalhar numa empresa de inovação para negócio. Vai para o mercado financeiro, ele vai construir uma solução alimentar, e ele vai para o varejo, ele vai colocar um avental ali. Pessoal, isso aí é bem característico do nosso modelo que desenvolveu os talentos, até o modelo educacional e o modelo de desenvolvimento de talentos pensado em carreiras Y. Carreira Y é aquela carreira que você, assim que está se desenvolvendo, vai ter que fazer uma escolha. Ou eu vou para uma área super técnica, um super especialista técnico, tá? Ou eu vou liderar outros especialistas técnicos. Tá, que é isso, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Ou eu vou ser um engenheiro agrônomo com o pé no barro ali, bota, vou estar lá mexendo com os bichinhos, vou estar lá na fazenda, ou eu vou ser um líder de uma empresa que tem essa expertise técnica ali dentro. Foi-se, Saulo, tá? Foi-se. Tá, assim, ó, poxa, até nem é anseio. Porque essa turma, assim que eles nem se formaram direito, eles já estão tendo acesso a experimentos, a conhecimentos, a um network mais avançado que vai mostrar para eles que tem oportunidades deles aplicarem seus sonhos, os seus conhecimentos, as suas técnicas em outros campos. E é o que a gente chama aí de carreira W. Porque as carreiras vão fazendo um zigue-zague como se fosse um W. Ele pode estar nesse momento com uma carreira técnica, depois ele pode experimentar uma carreira de liderança, depois ele pode ir para outra área e voltar a ser um técnico naquela outra área. Tá? E volta para liderar um outro setor e ainda vai fluindo. E, de novo, ele vai prosperar, vai se desenvolver, vai entregar muito valor para a sociedade e vai ter um alto nível de satisfação que não seja no modelo tão tradicional, tão conservador como a gente via. E isso tem muito a ver também com o paradigma de abundância e escassez que nós vivíamos e vivemos. Porque muitas vezes a gente buscava essas carreiras mais certeiras e se aprofundava, se agarrava na cadeira, no crachá, e aqui que eu fico, aqui eu não saio. Porque tinha poucas vagas, tinham assim, poucas oportunidades de se desenvolver carreiras e se crescer. Tá? E esse ambiente de escassez fazia que com as pessoas mitigassem risco. Ou seja, pessoal, não arrisca muito, hein? Cara, tu não sai fora da linha, hein? Tu é engenheiro, cara, tu vai pra fazenda. Tu é advogado, tu vai pro escritório. Tu é administrador, tu vai virar gerente de loja. Assim, ó, não arrisquem. Porque tem pouca vaga, pouca oportunidade, tem pouco dinheiro, pouco talento, tá? Tem pouca oportunidade até de estudar. Você que estudou, cara, não desperdiça isso. Vai viver aquela carreira. O mundo, por meio dessas tecnologias todas, da internet e tudo mais, começou a gerar cada vez mais abundância de oportunidade. Tem mais oportunidade para estudar, mais oportunidade para trabalhar, mais oportunidade para ganhar dinheiro, mais oportunidade para fazer conexões, enfim. Esse ambiente mais abundante permite com que as pessoas arrisquem mais. E quando elas arriscam mais, elas percebem, uau, tem coisas mais legais do que a Van Filosofia me dizia lá na escola, lá na graduação, lá em casa. Meus pais, os sonhos dos meus pais. Então, esse processo de ser mais abundante, e se não der certo aqui, vai dar certo lá, e eu não sofri tanto porque deu errado aqui, eu aprendi, tá? E vou avançar com mais inteligência, com mais sabedoria para frente. Pessoal, isso proporcionou muito com que as carreiras W se estruturassem. Eu, por exemplo, tá? Tava aqui contando. Comecei na carreira técnica, era para ser o caminho linear para mim era ir para engenharia. Fui pro design. No design, fiz muito projeto de produto e tudo mais. Saí da área de projeto de produto. Hoje estou atuando na área de desenvolvimento humano, o desenvolvimento de inovação dentro das organizações. Então, se olhar pela trilha original, eu fugi do Y faz tempo. Não, e eu acho muito legal ter essa consciência, né? O educador ter essa consciência, como você disse, né? Que realmente o advogado talvez não vai seguir essa carreira de terno e gravata lá, mas vai ser um advogado talvez na área de inovação. Esses dias eu estava vendo um escritório de advocacia especializado em startups, para inovação, e os caras lá de camisa normal, sem ninguém de terno, né? Porque é um estilo diferente, né? Ou seja, como você comentou, que aquelas profissões, aquelas formações antigas que nós estamos acostumados, que o cara só tinha dois caminhos, né? Ou ele virava líder daquelas pessoas, ou ele ia trabalhar na operação daquela área. Agora, como você falou, ele pode navegar ali em várias pontas e numa carreira muito bem sucedida, né? Muito bem sucedida, tá? Isso começa lá na nossa fase de educação, de desenvolvimento dessa competência no aluno, para justamente para que ele explore, se arrisque, brinque mais, tá? Misturar física com artes, misturar química com português. Então, deixe eles explorarem e brincarem mais. Essa questão da interdisciplinaridade, mais do que a interdisciplinaridade no processo educacional, o PBL, né, que é o Problem Based Learning, né, que é o aprendizado baseado em problemas, começa a entrar cada vez mais dentro, de novo, nas técnicas de educação.
nas técnicas de educação, não mais, não é a tecnologia não é o software. Então, quando a gente fala de tecnologias de inovação dentro do dia a dia do educador, é trazer esses conceitos novos. O design thinking, que é essa capacidade dos profissionais, das pessoas atuarem em problemas de pessoas, usando da criatividade para construir e experimentar novas soluções, os métodos ágeis, para que eles saibam fazer cada vez mais experimentos empíricos baseados em evidências e avaliar o quanto que isso gerou valor não para as pessoas. Então, trazer esses conceitos estão lá em startup, estão lá na área de gestão, para o dia a dia educacional. E o termo pode assustar no primeiro momento, mas, pessoal, ele é super simples e vocês vão adorar ele, tá? Assim, e traz uma outra energia para o ambiente escolar. Não, e vai se deparar que muitas coisas que com os nomes inovadores, né, são muitas coisas lá de trás, fundamentos lá antigos, né? Ou seja, como você falou, que ele não precisa se apavorar ou ficar virando o nariz por uma coisa que é só porque é nova, né? Inclusive, a gente estimula, encoraja muito nossos educadores a ser um líder de inovação, né? Ou seja, ser um líder educacional de inovação. Porque ele sempre tem essa parte pedagógica, que é muito bem desenvolvida na faculdade ali, mas também ter essa característica de poder levar a inovação também aonde ele já está fazendo a parte pedagógica dele, né? Ou seja, um professor muito bem sucedido de química, português, matemática, pode ser um professor de química, português, matemática inovador, né? Com certeza. E eu queria que você pudesse encorajar um pouquinho mais os nossos educadores a entrar nesse ramo de inovação também, não precisam deixar para trás a bagagem incrível que eles já têm, né? Ou seja, aproveitar aquilo e transformar em inovador, como você disse lá no começo, que a inovação talvez é fazer fazer melhor do que era feito antes, né? Perfeito, perfeito. Então, tipo, no ambiente de inovação, muitas vezes a gente fala de comer da própria ração. Literalmente, pessoal, isso aqui que a gente faz para fora, vamos fazer para nós aqui dentro. Então, o professor voltar a aprender, tá? Aprender a aprender, tá? Tipo, e aí já começa o primeiro grande paradigma, tá? É o professor se tornar cada vez mais o facilitador. Então, para ele ser esse professor de inovação no dia a dia, ele vai ter que ser cada vez mais um facilitador, que sabe que, cara, o conhecimento não está comigo, o conhecimento é nosso. Então, ele vai trazer as matérias, forçar o aluno, tá, a ter um motivo, um propósito de aprender. Tá? Ele vai precisar aprender aquela fórmula de química, porque tem um problema X que ele precisa resolver, e só com aquela fórmula vai ser resolvida. E deixa ele bater cabeça, tá? Tem um conceito muito legal de inovação que a gente chama de falha produtiva. Muitas vezes, para a gente construir a inovação, é preciso que os indivíduos que estão envolvidos nesse processo aprendam coisas que eles não aprenderam antes. E ele só vai aprender se ele falhar. E aí vira um grande conceito, porque muitas vezes dentro da academia, dentro da graduação, da educação, o bonito é tirar 10. E dentro da inovação, pessoal, o bonito é tirar 6. Por quê? Porque quem tira 6 dessa jornada, ele errou pra caramba e ele vai aprender muito com os erros. Aí que tá, a gente não aprende com os acertos, aprende com os erros. O nome desse princípio é falha produtiva. Então, se eu tô acertando tudo, quer dizer que eu tô replicando o passado, eu tô fazendo mais do mesmo. Tá? Eu estou replicando coisas do passado que talvez não gerem mais demanda para o futuro. Então, fazer os indivíduos se encontrarem com problemas complexos, eles tentarem e errarem, e muitas vezes o professor força eles a errarem de propósito. Esse princípio é o da falha produtiva. Em cima dos 6, dos 7 que eles tiram, a gente reflete o que faltou pro 10. Tá? Muda a lógica. Cara, não precisa ninguém decorar nada. Façam eles falharem. Tá? A dor da falha, da frustração ali dentro, gera uma energia para aqueles, cara, o que faltou para a gente fazer? Tira 6, tira 7, tira 8, tira 9. E aí a prova final, assim, aquilo vai ser um 10. Nós fazemos os exercícios para que eles realmente tenham essa escala evolutiva e percebam o propósito. Cara, para que eu vou usar essa equação? Para que eu vou entender essa construção de texto? Por que eu vou construir aqui esse entendimento da história da arte? Forçar eles a terem a falha produtiva é muito legal. Joga a discussão, aquela competição sadia. Então são princípios que a gente tem lá dentro do ambiente de inovação e a gente joga para dentro da área de educação. E aí, o professor fazendo isso, ele por si só já é um agente de inovação. Ele está quebrando já os protocolos tradicionais, aquela formalidade do grande mestre, vem da escola grega e tudo mais ali, eu falo, vocês me escutam e tudo mais, e começa a trazer esses princípios de facilitação. Ou seja, oportunize o acesso ao conhecimento e deixem eles bater um pouco a cabeça ali dentro. Esse processo de exploração, de descoberta, de satisfação, quando a gente olha a pirâmide de Maslow, que fala das prioridades de necessidades humanas, o topo dela, pessoal, é a autorrealização. E a autorrealização não vem quando alguém me manda fazer ou me manda decorar. Vem quando eu descubro, eu falo, cara, como eu sou bom, Sim. Como eu sou bom que eu consegui fazer isso aqui pelas minhas próprias pernas, pela minha própria descoberta. O professor foi um recurso, o livro foi um recurso, o software foi um recurso, mas eu consegui avançar. Esse cara que sai com esse tipo de competência e vai para o mercado, vai para a sociedade, é uma pessoa totalmente diferente.
Totalmente diferente. Total, total. E, inclusive, pensando aqui, né, hoje, como a gente comentou, que a educação evolui um pouco nesse sentido, né, é da pegada muito tradicional que funciona, que está funcionando para ele, entre aspas, vamos dizer assim, e também a gente vê que hoje os tipos de alunos que estão na escola hoje são alunos totalmente diferentes daqueles anos atrás, né, que nós fomos lá atrás, né, eu lembro que antigamente, na minha época ali, a gente tinha aquela prova do mimeógrafo, né, e tudo mais, era mais tranquilo, a gente chegava em casa, o máximo a gente assistia uma televisão, Dragon Ball Z, alguma coisa assim, e não tinha. Agora, os nossos filhos lá estão conectados, falando, vendo o YouTube, vendo o TikTok, vendo outras coisas que são mais rápidas, mais ágeis, uma velocidade incrível, né? Ou seja, a educação funcionou pra gente, vamos dizer assim, né? Na medida do possível. Mas hoje nós temos um outro tipo de aluno que ele é talvez depressivo, ansioso, estressado, dependendo do seu ambiente, que tem outros desafios, né? E que a gente não pode resolver um problema com uma solução antiga, né? Perfeito, perfeito. Olha o caos aqui, Saulo. Eu dei bastante aula na graduação. Hoje eu dou bastante aula em MBA e tudo mais, mas dei um tempo aula de graduação para engenharia, design, administração. Em 2018, 2019, foi meu último ano que eu falei, cara, até eu vou ter que dar uma reciclada no meu jeito de estar com essa molecada, que não é esse jeito formal, tradicional. Foi o primeiro ano que eu vi que a maioria dos alunos não tinha nascido nos anos 90. Todos tinham nascido depois de 2000 e já estavam na graduação. 2018, que é 5 anos atrás. Tá? 2018. Eu fico pensando o de educação básica, o de educação média. Cara, a maioria dos alunos deles nasceram depois de 2010. Cara, 2010, cara, o iPhone já tava no iPhone 3. Tá? Tipo, eles não sabem, se a gente falar de Nokia, eles não sabem o que é a Nokia. Tá? Que foi uma tipo, Motorola. Eles não sabem o que foi isso aí. Eles já nasceram com Wi-Fi, com alta velocidade, com apps, com games e tudo mais. Isso molda a cognição deles. Tá? A cognição deles é diferente da nossa. A gente passou essa fase exploratória, a gente é testemunha da história. Eles não, eles estão chegando com a história pronta. Tá? As grandes revoluções que eles vão ver, tá? Talvez algumas coisas de IA e automação que vão vir nos próximos anos. Mas não viram toda essa transformação. A gente é de uma geração que viu coisas, um mimeógrafo, o cheiro do álcool, vimos a chegada da internet de escada, o disquete e tudo mais, o Word. Eles estão numa outra pegada. E eles vão chegar na escola e a escola parece mais um museu. Tá, então esse é o grande desafio. Como que a gente adequa esses indivíduos que já têm uma cognição diferente? Tem alguns pesquisadores que já disseram que, que essa diferença de cognição, por causa do uso dessas telas muito cedo, né? Tá? Desenvolve outras aptidões e subdesenvolve outras. Como a gente consegue compensar ou aproveitar disso dentro do ambiente educacional? Total. Eu acho, aí cabe a inovação, né? Exato. Aí cabe e o professor é uma ferramenta importantíssima nisso para realmente entender e equalizar isso, né? Porque o aluno já está lá na casa dele viciado naquilo, né? Aí chega na escola, a escola talvez oferece ou não tecnologia para poder usar, para utilizar, e tem esse desafio, mas eu acho que esse desafio é bom, né? Porque eu falo assim, todo problema ele tá passível ali de uma inovação, né? Então eu acho que não tem uma receita mágica ali que vai resolver esse problema, mas eu acho que podemos melhorar, evoluir a educação aí rapidamente com esses professores sendo mais inovadores, né? Utilizando a bagagem lá de trás deles, que já é incrível, e utilizando essas ferramentas e utilizando esses métodos mais ágeis, métodos que vão envolver, que vão buscar a falha do aluno, buscar uma aprendizagem através de um problema para buscar uma solução e poder conectar tudo isso. E aí eu acho que vai dar uma inovação boa aí para poder a educação evoluir, né? E eu acho que a gente tem todos os ingredientes aí na mesa aí, Saulo, para fazer assim uma grande evolução do ambiente educacional. Ah, Igor, o MEC me proíbe. Ah, Igor, porque a legislação... Turma, vocês estão ouvindo a gente, tá? Vocês sabem que isso aí é bengala. Tem as limitações e tudo mais, mas vocês têm margem de manobra suficiente para fazer coisas ali entre professores, dentro do ambiente escolar. Vocês têm isso daí, tá? Cumpre-se ainda essas normativas todas, mas tem muita margem de manobra legal. E aí tá o potencial criativo, que os professores são altamente criativos. A gente vê coisas deles ali que os caras tiram... Cara, leite de pedra, os caras são incríveis ali dentro, tá? Assim, são muito criativos, porque eles vivem em escassez. Vivem lá, cara, não tem um recurso infinito. A gente tem que fazer acontecer. Da mesma forma que eles começarem a entender que, dentro dessa escassez que provoca a criatividade deles, eles têm ali, chegando um profissional, um aluno, uma pessoa, um ser humano diferente. Tá? Que ele tem alguns princípios diferentes. Entender desses princípios. São pessoas que têm um gatilho de recompensa a curto prazo,
a gente tinha um gatilho de recompensa a longo prazo. A gente esperava o final do ano pra ver se tu passou ou não. Tá? A gente até setembro, até o cara meio largadão assim, até setembro ele conseguia recuperar. Ele só largava nas coisas quando chegava assim, em novembro, assim, cara, não, perdeu, aí reprovou. Mas a gente a longo prazo, eles não. Pessoal, se a gente não conseguir construir com ele uma jornada, tá? Onde as recompensas são de curto prazo, como ele é dentro de uma rede social, como ele é num game, se a gente não conseguir fazer com que isso seja altamente colaborativo, inspirador, também a gente vai perder. São princípios que estão moldando a cognição deles. Então, se o professor entender desses princípios cognitivos, estão formando o comportamento dessa geração nova e trazer isso como uma abordagem para os seus métodos, para suas práticas, por si só, muita inovação já nasce ali, Saulo. Muita inovação, Saulo. Sensacional. Eu tenho uma pergunta que eu tento responder ela para os nossos gestores, educadores, mas eu queria ouvir a sua resposta sobre isso. Que é a seguinte pergunta. Assim, olha, aqui na escola eu comprei quadro digital, comprei equipamento de tecnologia, comprei várias coisas pedagógicas incríveis, bibliotecas digitais e tudo mais. Por que que o educador ele não utiliza isso como gostaria, como se é esperado, né? Por que que essa tecnologia não funciona como a escola gostaria que funcionasse, né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, querido. Boa, tá. Eu acho que é clareza de propósito. Para que serve? Tá, assim, ó. Eu tinha lá o quadro de giz, tá? Voltar bem no tempo, giz ainda, tá? Tinha um quadro de giz, tá? E tem um propósito muito claro ali para mim. Tá? Eu a fazer meus raciocínios ali dentro junto dos alunos, eles são um grande painel de discussão nosso. Tá legal. Aí me introduzem um digital. Igor, o propósito é o mesmo? Talvez não. Talvez não. Tá, qual que é o propósito de um painel digital? Tá, poxa, a gente tá falando do ambiente conectado, que se pluga com outros ambientes, ele resgata a informação de outros lugares e tudo mais. Talvez pro professor é trazer mais clareza de propósito dessas ferramentas, desses hardwares que estão ali dentro. Então, muitas vezes a gente faz um efeito contrário. A gente traz as coisas e depois tenta achar por que eu vou usar. Não é nem o pra quê, é o porquê. Então, pessoal, não foque no pra quê. Ah, é pra dar aula, é pra escrever, é pra expor. Não, pessoal, é o porquê. Por que que eu, professor, vou utilizar determinada ferramenta? E isso vai se aplicar pro aluno também. Muitas vezes o aluno vai se apropriar ou não de determinada tecnologia sem entender o porquê que ela é relevante para ele. Se ele não entender o porquê aquilo é importante para a educação dele, para o desenvolvimento dele, ou até apenas para o prazer dele, cara, é mais legal fazer aqui do que fazer ali. Se ele não entender o porquê disso, perdeu, tá? Perdeu. Então a gente foca muitas vezes nas coisas que são tangíveis, são perceptíveis, o olho pega, que é o produto e tudo mais. Pessoal, invertam. Tentem forçar é uma palavra forçada, mas tentem estimular o entendimento de propósito. Pessoal, isso serve para isso gera mais valor para vocês. E se mesmo assim as pessoas não utilizarem, é porque não gera valor para elas. Não se apeguem, pessoal, não se apeguem com 1000 tecnologias, tá? Façam com que as pessoas entendam o propósito, o porquê que aquilo é. Isso vale muitas vezes uma discussão até para a gestão escolar. Por que eu estou adquirindo? Tá, muitas vezes, e de novo, não é um porquê dentro de uma perspectiva de gestão. Ah, vai melhorar meus indicadores, vou ficar bem na fita com fulano e beltrano. Tá. Não, pessoal, desce, tá? O porquê para quem vai consumir, o porquê do usuário. E aí volta a inovação, que é justamente construir soluções centradas em quem? No usuário. Lá, seria, no caso, o aluno. O aluno, tá, cara? Por que isso é importante para ele? Por que isso é relevante dentro dos seus objetivos muito pessoais? Tá? Total. E eu acho também que, se puder confirmar, é um problema também de grandes empresas também, né? Que muitas vezes adotam tecnologia, não são utilizadas pelos funcionários ali. E tem isso mesmo nas grandes empresas, tem essa dificuldade também, que não é vamos dizer assim, não é um privilégio talvez das escolas. Isso. Nada. É bem comum tu chegar em linha de produção assim, Saulo, tá? Grandes empresas high-techs e tudo mais, tá? E tem lá um instrumento pneumático e com computação, com não sei o que, com dados, e o cara tá usando uma chave de boca para apertar o parafuso ainda. Cara, por que tu tá usando? Cara, porque é mais prático pra mim. Ponto, tá ali, tá? Tipo, justamente, sem entrar nele ali, tá? Como a gente, então, legal, propósito, como a gente torna essa solução tecnológica mais prática pra esse usuário daqui? Ah, mas isso aqui diminui a performance dele. Mas, pessoal, foca nele, tá? Esse é o objetivo maior de gestão. Se usar a super máquina high-tech ali, aumenta a produtividade. Mas lá na ponta, o cara que tá usando, ele sabe que ele é mais produtivo fazendo o quê? Com a chave de boca ainda. Então, é esse processo de evangelizar, esse processo de educar, de desenvolver, né? Desenvolver, trazer senso de propósito. E senso de propósito também é um papel da educação. Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso entender da mitocôndria?
Cara, senso de propósito. Então, esse é um grande papel do professor, construir as boas narrativas, contextualizar bem isso daí, dentro de coisas que ele fala, entendi. Olha, acho que é uma dica super interessante, né? Porque o professor, o educador ali, poder trazer senso de propósito sobre aquilo que está ensinando. Exato, Né? tá? Eu acho que até isso teria até princípio, primeiro, assim, nesse modelo de educação que tem as séries e tudo mais, os semestres e tudo mais, tá? Comece sim, pessoal, trazendo senso de propósito. E as pessoas falam, uau, quero mais isso. Tá? É como se fosse uma série do Netflix. O primeiro episódio é para dar senso de propósito, para justamente o quê? Enganchar os demais ali, as pessoas se manterem engajadas. Então, porque antigamente o propósito nosso era tirar a nota, né? Para não Passar reprovar. de ano. Nossa, mostrar o boletim. O propósito era ganhar presente no Natal ali, porque o boletim tava bonito. E isso não funciona mais, né? Nossa. Hoje isso já não funciona mais. Sensacional. Igor, pra gente poder evoluir aqui, meu querido, é sensacional as ideias, os conteúdos que você trouxe pra gente, nesse sentido sobre inovação, sobre pessoas, né? Sobre provocação, sobre ferramentas para os educadores, né? E eu queria também desmistificar um pouquinho sobre a inovação, sobre que a inovação não é somente uma coisa, né? Existem vários tipos de inovações, né? Sim. Se a gente pudesse discutir um pouquinho sobre os tipos de inovações, para os nossos educadores, gestores poder conhecer um pouco mais, que não existe só uma inovação, existe vários tipos de inovação, né? Perfeito. Ó, como a gente trocou um pouquinho antes aqui nessa aula, inovação é valor percebido. Então, essa inovação ela pode ser aplicada nas mais várias áreas, em vários níveis também. Então, a gente pode ter inovação em serviço, ou seja, é algo que eu não vejo, é um serviço prestado, é uma experiência apresentada ali dentro. A experiência, o serviço, pode ser inovador. Então, tu pode aprimorar e gerar mais valor percebido naquela experiência que ele vai ter contigo, sem precisar de um hardware, sem precisar de um produto nada tangível, nada pegável. Aquela experiência contigo pode ser inovadora. Então, a experiência, o serviço pode ser fruto da inovação. Pode ter a inovação no próprio produto em si, tá em alguma coisa perceptível que na ponta ali alguém vai utilizar aquilo ali e vai consumir. A gente pode ter inovação também no que a gente chama aqui no modelo de negócio, que são inovação no olhar mais sistêmico. Ou seja, como que as pessoas percebem um produto, uma solução, como que elas adquirem, tá? E essa aquisição, ela veio por meio de canais. Quando a gente pensa de uma forma sistêmica, e aí vale para o educador, muitas vezes que está no nível de gestão, de entender o modelo de negócio. Meu modelo de negócio aqui, eu sou escola pública, eu espero vir a receita e tudo mais, pipipi. Pessoal, esse é o modelo de negócio tradicional da escola pública. Vocês podem inovar no modelo de negócio delas também, tá? Tá? Outras fontes de fundo, de financiamento, outras práticas, outros canais, como assim, ó, quando a gente fala do modelo de negócio, mas sou escola pública, eu sou um negócio? Sim. Existe um modelo de negócio que impera ali, no qual você está participando, e esse sistema pode ser inovado também. Eu vi muito, escola levanta muito fundo, escolas públicas, né, levantam muito fundo com festa na escola, ou seja, é possível talvez mexer e também criar novas soluções para que traga uma rentabilidade, porque eles usam esse recurso para poder fazer uma reformazinha ali, uma outra coisinha ali, que até esperar o recurso do governo pode demorar muito ali, né? Então eles aceleram com isso. E quando você também falou sobre serviço, sobre produto, né? Tem uma experiência que eu gosto de contar aqui. Quando eu fui assinar o contrato da minha filha na escola, ela está estudando em Cuiabá agora, uma escola assim, tipo, com a mensalidade de uns R$1.500, uma escola boa, né? E mandaram para mim e falaram assim, olha, esse aqui é o contrato, você tem que imprimir, assina, manda uma foto de cada uma e envia de novo para mim, né? Falei, então, eu tinha que receber, imprimir, achar uma impressora, porque tem uma impressora agora em 2023, né? Achar um lugar que imprime para poder baixar e tudo mais. E hoje, com o aplicativo de comunicação, uma escola resolveria isso, né? Assinar digitalmente, manda lá e tudo acabou. Ou seja, uma experiência, né, de uma escola que, vamos dizer, se diz inovadora, né? Tá mandando o pai lá imprimir um contrato lá para assinar de volta. Né? Que tá ali dentro, tá? Poxa, é uma experiência que tu teve ali, um serviço que tu não ia ver, tá? Mas, tipo, cara, é simplesmente ter um documento assinado. E tá simples, acessível e vamos tentar, sem julgar ninguém, mas que seria fácil para eles implementarem ali dentro de casa. Então, tá ali, tá uma tecnologia super acessível ali. Eu acho até legal essa dica que você trouxe, né? Ou seja, tem muita coisa que já existe. Já existe. Que você pode implementar, né? Você não precisa inventar a roda, né? Exato, cara. Vocês não precisam, pessoal, inventar a roda, inventar o novo iPhone. Muitas vezes é justamente que se aquele usuário, aquele público teu, ele sofre com um problema e essa solução que já existe nunca foi ofertada para ele, seja você o condutor dessa oferta. Muitas vezes tu não precisa nem passar por toda aquela fase de experimentar. Leva para ele. O teu aluno, tá? Tem coisas legais acontecendo em outro lugar e ele não experimentou ainda, traz para ele. Só desse movimento de tu trazer, tu já tá fazendo inovação. Total. Tem uma escola nossa, por exemplo, que ela colocou
no planejamento estratégico da área de inovação, colocou lá um encontro com os pais uma vez por mês, como algo maker. Por exemplo, no primeiro mês eles iam fazer um carrinho de rolemã junto com os filhos, né? Então selecionava as famílias que queriam fazer isso e criava, ou seja, algo inovador. Que legal. Outra mês foi fazer uma pipa com o seu filho e brincar um sábado de manhã. São coisas que, por exemplo, eu fico olhando e falo, eu nunca fiz uma pipa com minha filha. Ou seja, para mim é algo novo para mim, né? Então a escola proporcionar isso também com uma coisa que tipo, bem simples. Eu tô falando de vareta, papel de seda ali e cola, né? Total, total. Então, como você está conversando, né, sobre os tipos de inovações, né, que a gente, ou seja, que não é somente um produto, não é somente um serviço, Tangível, né? algo tangível, pode ser um serviço, pode ser a forma que você faz as coisas, né? Antigamente, tem escolas ainda que infelizmente são assim ainda, escolas públicas que tem filas de pais que ficam madrugadas ali para fazer matrícula, né? Algo que pode ser totalmente digital hoje, que estão sendo implementados, né? Então, como você comentou, para a gente poder olhar para isso do que já existe, para realmente já implementar, né? E eu queria que você pudesse falar também, Igor, para a gente estar caminhando para o fim já, para um recado para os pais, né? Para os pais que querem transformar os seus filhos em filhos mais inovadores, né? Colocar nessa direção, porque o mercado já mudou, né? Já. Ou seja, aquele sonho que nós tínhamos lá atrás, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, vai ser engenheiro, já mudou vamos dizer, o ponto de chegada ali dos nossos filhos, né? Então, como que você olha que a gente pode desenvolver um ser humano pequenininho ali, cheio de desafios, e encaminhar ele para o lado mais inovador, assim? Ah, que legal. Poxa, Saulo, acho que é deixar ser criança, tá? Acho que a principal dica que eu daria, assim, não sou pai ainda, mas, assim, a dica que eu daria é deixar ser criança, tá? Acho que, tipo, a criança, na natureza, a criança dela, ela é altamente criativa e inovadora. Muitas vezes as amarras que ela perde isso vem justamente da educação formal, tá? Desculpem aqui os professores que estão nos ouvindo aqui, porque a gente coloca eles dentro de formas, dentro de quadrados, dentro daquele decoreba, dentro daquela visão de cumprir a nota, tirar o 10. E a criança, na verdade, quando ela tá brincando, quando ela tá sendo criança, ela tá tirando 6 toda hora. Ela tá errando, tá quebrando, tá experimentando, ela precisa ter exercitar muito dessa capacidade dela experimental de ser criança. Tem uma campanha famosa de uma marca de lavar roupa, você deixa brincar, né? Deixa brincar. E a escola tem que viver muito disso. Então, os pais deixarem, não quer dizer que a gente vai tirar a disciplina, inclusive isso não é antônimo, tá? Disciplina e deixar brincar não são excludentes. Então, discipliná-los, deixá-lo brincar, tá? Para que eles vejam que eles podem ter entregas disciplinadas, saberem que as coisas precisam ser feitas e ainda assim serem exploradores, têm essa capacidade de experimentar e aprender. Vocês veem que isso se estendendo até a pré-adolescência, até a adolescência, vai construir indivíduos com senso analítico, com capacidade crítica, que vão saber os limites, mas vão saber discuti-los também. Então vão ser menos passivos quando receberem comandos, mas também não serão aqueles rebeldes sem causas ali que não ficam aprendendo com os resultados. Opa, eu ousei romper uma linha colocada e isso me fez mal. Ou isso não fez mal para uma outra pessoa. Aprendo com isso também. Então essa capacidade de deixarem eles aprender. Tá? Isso começa cedo. E às vezes é um desafio, porque o pai também não vem pronto, né? Cara, não tem uma escola de pais, assim, ó, pessoal, antes de ter filho, tu vai passar aqui por 5 anos e tudo. Tá, a gente aprende experimentando também. Experimenta com o primeiro, com o segundo, com o terceiro e vai indo. Mas a ideia deixa ser criança, mas não abra mão da disciplina ali dentro. Tá? Isso para desenvolver bem eles, esse processo. E, aproveitando aqui também, já deixando e lembrando os pais, né, que nós temos aqui um conteúdo para os pais, tem uma área só para os pais, que é exatamente isso, porque é uma sensacional. dor. Porque a gente entendeu o seguinte, que eu, por exemplo, como pai, não recebo nenhuma comunicação da escola, como que eu posso fazer um planejamento dos estudos do meu filho, como que eu posso lidar com o estresse do meu filho, com a ansiedade dele, eu não recebo essas informações, porque a gente não é ensinado como deveria ensinar como os pais, né? Então a gente acha que também os pais têm que participar, tem que ser alunos também, né? Junto nessa experiência toda. Então a gente criou uma área realmente para desenvolver também os pais, porque a gente acredita que a maior, como você trouxe, né? A responsabilidade da educação tá ali na mão dos pais, Sim, né? não é terceirizado, tá? Pessoal, a escola é um dos instrumentos, tá? O pai, a mãe, o seio familiar, que é onde se desenvolve o ser humano, tá? A escola é suporte, então ele precisa tirar essa responsabilidade muitas vezes pesada, jogada, terceirizada pela vida corrida que nós temos ali dentro e trazer para dentro de casa, papel da família.
Sensacional, isso mesmo, meu querido. Igor, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem encorajadora aqui para nossos educadores, gestores educacionais que têm grandes desafios, cada um tem seus desafios. Nós temos educadores que estão lá no interior da Bahia, temos outros que estão lá no centro de São Paulo, outros no norte, nordeste. Ou seja, estamos espalhados, cada um tem seus desafios ali, né? E eu acredito que a inovação, ela rompe as fronteiras, né? Ela não é um privilégio somente de uma classe ou de alguma coisa nesse sentido, mas ela está ali à disposição daqueles que a buscam, vamos dizer assim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos educadores e gestores educacionais aí. Legal, pessoal. Acho que depois desse nosso papo aqui, Saulo, a mensagem que eu deixaria para eles é: participem de comunidades. Participem de comunidades. Pessoal, Igor, e não vai me dizer um curso X, uma faculdade Y? Não, pessoal, participem de comunidades. Professores aprendendo com professores, professores aprendendo com parceiros, parceiros aprendendo com professores. Uma comunidade onde vocês possam trocar, evoluir e aprender. Eu acho que nos dias atuais, tá, com tanta informação, com a infotoxicação, como a gente diz, né? Tem informação para tudo que é lado. O papel da comunidade é importante. Ela ajuda a fazer a curadoria, ela ajuda a gente ter um ambiente de segurança psicológica para a gente compartilhar dores, desafios e ter amparo e ter respostas. Então, a principal dica que eu daria para eles, pessoal, participem de comunidades que ajudem vocês a se desenvolver, a crescer. O papel da comunidade dentro de um ecossistema é importantíssimo, tá? É onde as pessoas, os pares, vêm e crescem. Atualmente, tá, a gente tem percebido que o desenvolvimento dessas novas competências, até de novas disciplinas, acontece muito mais entre pares do que dentro de um drive curricular estruturado. Então, professores, participem fortemente de comunidades. Aqui na IGO, tá, em outras que vocês conheçam, nas suas regiões, ou se não tem, construam. Tragam os pares, levantem a bandeira, tá? Levantem a causa ali dentro. Eu acho que participar de uma comunidade vai gerar muito valor para os professores, serem ativos nela. É mais do que um sindicato, é mais do que uma associação. A comunidade é onde vocês trocam e aprendem muito sobre esses desafios que vocês têm e para onde o mundo tem ido. Perfeito. Inclusive, quero indicar aqui também o Sebrae também, que é nosso grande parceiro também, que é uma grande comunidade, que os professores podem se aproximar. Tem vários eventos de inovação, tem eventos para professores empreendedores, tem também para quem está empreendendo, querendo criar um negócio. Então, como você falou, né, realmente tá numa comunidade, colocar o pezinho ali numa comunidade talvez não pedagógica, vamos dizer assim, uma comunidade mais inovadora e de tecnologia. E como você falou, né, a gente está num ambiente que todo mundo está aprendendo, né, então a gente não é dono da verdade. Mas, Igor, brigadão, cara, pela sua participação aqui. Eu acho que é um privilégio muito grande para o nosso educador poder ouvir um pouquinho mais sobre sua mente, sobre a sua visão, sobre inovação, né? Com essa pegada de inovação para as pessoas, né? Segundo as pessoas. Gostei muito quando você disse que uma empresa te procurou, falou assim, pô, estou querendo resolver um problema tal, uma tecnologia, alguma coisa. Você, peraí, vamos falar com as pessoas, vamos através das pessoas, né? Então, eu acho sensacional essa visão de poder fazer a inovação através das pessoas, né? E não através da tecnologia. De fato, eu acho que a gente trouxe um pouco mais de luz sobre isso. Meu querido, só quero te agradecer, quero deixar uma mensagem final e fica à vontade. Cara, obrigado pela oportunidade. Baita papo, se dá esse corda aqui pra nós. A gente ia fazer uns 5 podcasts seguidos aqui, né? Depois o nosso time que ia ter que cortar, mas curti demais, tá? Poxa, super fluido. Conta aí comigo, tá? É um privilégio também para nossa audiência ter esses conteúdos contigo aqui, Saulo, baita host, baita programa. Então, curti demais, tá? Então, pessoal, curtam bem esse material, avancem outros estudos, aproveitem bem todo esse mundo tão conectado que nós temos à disposição de vocês. Para vocês me encontrarem nas redes, @IgorDrude em qualquer canal, simples, não tem o Júnior ainda, então só vai achar a minha pessoa ali. Curta esse material e estou à disposição, hein? Grande abraço, obrigado. Perfeito, vou colocar então aqui as redes sociais do Igor também, o LinkedIn também, que posta muito conteúdo legal lá, cara, eu recomendo. Conheci o Igor por lá, curtindo o conteúdo, tudo mais depois tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi sensacional. Então, queridos, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui, um forte abraço, até a próxima, tchau. Obrigado, tchau, tchau.